Honor estar en medio de ustedes. É uma grande honra estar no meio de vocês. Gracias al pastor Danilo, a su esposa Mónica. Obrigado, pastor Danilo, a sua esposa Mônica. Entiendo que aquí hay pastores y líderes de diferentes naciones Eu compreendo que aqui tem líderes e pastores de diferentes nações y han hecho un esfuerzo también de todas partes de Brasil para estar en este lugar. e têm se esforçado de todas as partes do Brasil para estar neste lugar. Bueno, debo decir una palabra que no dije anteriormente. Eu tenho que dizer uma palavra que eu não disse anteriormente. La iglesia necesita madurar cuando un presidente es cristiano, A igreja precisa madurar quando um presidente é cristão, porque un hombre no cambia una nación. porque um homem não muda a nação. Una institución teológica hizo un estudio serio de Guatemala Uma instituição teológica fez um estudo sério na Guatemala y propuso tomar 4.000 posiciones gubernamentales para transformar el país e eles propuseram tomar 4.000 posições de gobierno. do governo do país da Guatemala. Así que necesitamos que nuestras iglesias promuevan Então nós precisamos que as nossas igrejas promovam hombres y mujeres homens e mulheres con valores cristianos com valores cristãos, que penetren en la sociedad, que penetren en la política. que entrem na sociedade, que entrem na política. Así que los animo a que sigamos orando, Então incentiva vocês que continuem orando, porque no puede haber avivamiento sin oración. porque não pode ter avivamento sem oração. Y les aseguro que todas las oraciones que han hecho por Brasil Eu tenho certeza que todas as orações que vocês têm feito pelo Brasil están a punto de cumplirse sobre la nación. vão se cumprir pela nação. No desmayen, Não desanimem, porque Dios escucha a su porque iglesia. Deus ouve a sua igreja. Amén. Amém? Después de ser inspirado por el pastor César, Depois de ser inspirado pelo pastor, ya te cambié el nombre, me es más fácil decirte César, já eu mudei o seu nome, mais fácil de chamar de César. y noto la gracia de Dios sobre ti. E eu vejo a graça de Deus sobre você. Necesito un poco de esa gracia. Eu preciso um pouco dessa graça. Pero quiero compartir con ustedes Mas eu quero compartilhar com vocês parte del corazón del Igle Crecimiento, parte do coração da Igreja Crescimento, de la multiplicación. da multiplicação. Dios nos permitió escribir un libro Deus nos permitiu fazer um livro, escrever um livro que se llama Líderes que Cambian que Historias. se chama Líderes que Mudam Histórias. Y entendemos que en primer lugar el líder debe crecer. E entendemos que no primeiro lugar o líder ele tem que crescer. Hubo psicólogos que propusieron las múltiples inteligencias. Tem psicólogos que propuseram as múltiplas inteligências. Nosotros proponemos las múltiples sabidurías, Nós propomos as múltiplas sabedoria, porque la inteligencia no necesariamente respeta la ética y los valores, porque a inteligência não sempre respeita a ética e os valores, pero la sabiduría bíblica siempre va a respetar los valores y la ética judeocristiana mas a sabedoria sempre vai respeitar os valores y la ética e a cristiana. ética cristã. Así que hay 5 sabidurías, 5 áreas donde los líderes debemos crecer Então há 5 áreas onde os líderes nós devemos crescer para que nuestro radio de influencia para que o nosso redor de influência sea más grande. seja maior. Transformemos. Transformamos. Debemos crecer en la sabiduría espiritual, Nós devemos crescer na sabedoria espiritual, la sabiduría emocional, na sabedoria emocional, la sabiduría económica, sabedoria econômica, la sabiduría familiar. a sabedoria familiar. Pero al mismo tiempo proponemos Mas ao mesmo tempo propomos que debemos ayudar a nuestra comunidad que nós devemos ajudar a nossa comunidade a que también desarrolle, a que eles também se desenvolvam, crezca. cresçam. Y ahí abordamos un tema que es la sabiduría espiritual. E aí nós entramos num tema que é a sabedoria espiritual. Cómo nosotros los líderes, Como nós, os líderes, pastores, pastores, ministros, hombres y mujeres, homens e mulheres, podemos intervenir podemos intervir en el cambio, na mudança, en la transformación da transformação, de no una historia cualquiera, não de uma história qualquer, sino de la historia eterna de los pueblos. mas a história eterna dos povos. Yo sé que Dios es soberano, Eu sei que Deus ele é soberano, pero usa la iglesia mas ele usa a igreja para que haya transformación. para que haja transformação. Y Dios nos ha llamado a nosotros en este E tiempo. Deus nos chamou nesse tempo. Fuimos inspirados Nós fomos inspirados en el libro de Esther, no livro de Esther, la historia de Mardoqueo, a história de Mardoqueu, la historia de Esther. a história de Esther.
Me gusta que no solo aparezca el hombre, Eu gosto que não simplesmente apareça um homem, sino también el liderazgo de una mujer. senão a liderança de uma mulher. Así que veo que Dios puede usarnos a todos, Então, assim que eu vejo que Deus pode usar a todo mundo, hombres y mujeres, homens e mulheres, para cambiar historias, para mudar histórias, para transformar, para transformar, para salvar. para salvar. Y esta es la historia que encontramos en el libro de Esther. E essa é a história que nós encontramos no livro de Esther. En el capítulo 4 y versículo No 14, capítulo 4, versículo 14, las palabras de Mardoqueo son estas. as palavras de Mardoqueu são essas: Pois se de tudo te calares agora, de outra parte se levantará um socorro e livramento para os judeus, mas tu e a tua casa do teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como esse que chegaste ao reino? Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Socorro e livramento virão de alguma outra parte. Así que Dios quiere usar nuestro liderazgo Assim é como Deus quer usar a nossa liderança, para que haya respiro y liberación. para que haja socorro e livramento. Se iba a efectuar un holocausto judío, Iba acontecer um holocausto judeu, como el de la Segunda Guerra Mundial. como aquele da Segunda Guerra Mundial. 6, 7 millones de judíos muertos, 6, 7 milhões de judeus mortos, asesinados, assassinados, torturados, torturados, o como lo que sucedió en el año 70. ou como aquilo que aconteceu no ano 70. 1 millón 1 milhão de judíos muertos. de judeus mortos. Pues esto iba a suceder. Pois isso ia acontecer. Y Dios promueve a Mardoqueo y a Esther, E Deus promove a Mardoqueu e Esther, levanta el liderazgo de ellos ergue a liderança deles para traer bendición, para trazer bênçãos, salvación salvação para una nación. para uma nação. Yo creo que Dios puede usarnos a nosotros. Eu acredito que Deus nos pode usar. Creo que Dios ya nos está Eu usando acredito que Deus já nos está usando para traer socorro, para trazer socorro liberación, e libertação, bendición, bênçãos, sanidad sanidade a Brasil, ao Brasil, a Latinoamérica. à Latinoamérica e ao mundo. e ao mundo. Quiero compartir algunos principios Eu quero compartilhar alguns princípios para cambiar historias eternas. para mudar histórias eternas. Es maravilloso ser utilizado É maravilhoso ser útil como un instrumento de Dios como um instrumento de Deus para ver un matrimonio cambiado. para ver um casal mudar. ¿No es maravilloso ver matrimonios transformados? Não é maravilhoso ver um casal Digo, ¿quién se transformado? alegra ver que el Evangelio transforma familias? Quem fica feliz por ver que o evangelho transforma famílias, Transforma vidas, transforma vidas, transforma culturas. transforma culturas. Pero solo pensemos por un momento, Mas pensemos por um momento, ser parte de la historia ser parte da história eterna eterna de una vida. de uma vida. Eso es lo que hace la iglesia. Isso que faz a igreja. Mientras impactamos nuestro hoy y Mas ahora, quando nós impactamos o nosso hoje e agora, también podemos incidir também nós conseguimos inserir en el más allá. no mais além, no mais para frente. Porque cuando una persona viene a Jesucristo Porque quando uma pessoa vem para Jesus Cristo, a través de estos líderes, através pastores, desses líderes, iglesias, pastores, igreja, que estamos iluminados que estamos iluminados por la luz del Evangelio, pela luz do evangelho, la vida cambiará no solo 80 años. a vida não vai mudar simplesmente 80 anos. Escúcheme, cambiará una eternidad. Escuta, vai mudar uma eternidade. Ese es el poder de la iglesia. Esse é o poder da igreja. Transformamos ahora, Transformamos agora, pero incidimos en la eternidad. mas nós inserimos na eternidade. Alguien debería alegrarse con nosotros. Alguém deveria ficar feliz com nós. Esto es más que querer llenar un edificio. Isso é muito mais que querer encher um prédio. Esto es más que querer multiplicar É células. muito mais além de multiplicar células. Es conectar a la gente É se conectar as pessoas a la eternidad con Dios. à eternidade com Deus. Y eso es maravilloso. E isso é maravilhoso. Ahora, ¿qué necesitamos? Agora, o que nós precisamos? El primer principio, O primeiro princípio, a la luz del libro de Esther, à luz do livro de Esther, es estar consciente o ser consciente de la dura realidad. é ser consciente da dura realidade. Es tomar É conciencia tomar consciência de ser parte de un problema. de ser parte de um problema. Es entender nuestro contexto É entender o contexto social, social, político, político, educativo, da educação, pero principalmente espiritual. mas principalmente espiritual. Entender qué es lo que está pasando en nuestra ciudad É entender o que está acontecendo na nossa cidade. e identificarnos con ello. Nos identificar com isso. En el capítulo 3 de Esther, Em capítulo 3 de Esther,
Como aquí somos líderes y pastores, Como nós aqui somos líderes e pastores, entiendo que nos identificamos con esta historia. eu entendo que nós nos identificamos com essa história. Pero le voy a pedir a Pablo que nos lea Esther capítulo 3, versículo 6 en adelante. Mas eu vou pedir para o Pablo para ler o livro de Esther, capítulo 3, versículo 6 em diante. Mas achou pouco tirar a vida apenas a Mordecai, porque lhe haviam declarado o povo de Mordecai. Por esse motivo procurou Amã destruir todos os judeus e o povo de Mordecai que havia em todo o reino de Assuero. Continuemos. Continuemos. No primeiro mês, que é o mês da Nisa, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou por isto é a sorte perante Amã, para cada dia e para cada mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Ese es el versículo 7. El verso 8. Versículo 8. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes, e que não cumprem as leis do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Verso 9. Se bem parecer ao rei, decrete-se que seja destruído, e eu pagarei 10.000 talentos ao encarregado dos negócios do rei, para que recolha os tesouros do rei. Ahora el versículo 14, por favor. Uma cópia do documento havia de ser publicada como decreto de cada província, para que todos os povos estivessem preparados para aquele dia. Finalmente el verso 15. Os correios saíram às pressas, segundo a ordem do rei, e o decreto foi proclamado em Susã, a capital. Então o rei e Amã se sentaram a beber, mas a cidade de Susã estava perplexa. Prestémosle atención a este otro versículo, capítulo 4, versículo 1. Vamos a prestar muita atenção nesse capítulo. Capítulo 4, versículo 1. Quando Mordecai subiu tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco de cinza e saiu pelo meio da cidade, clamando e amargo clamor. Este versículo 1 es muy impresionante. Esse versículo 1 é muito impressionante. Pueden pensar por un momento, refrescar ese cuadro, esa imagen. Você pode imaginar e refrescar esse quadro, essa imagem. Cuando Mardoqueo supo lo que quería hacer el perverso Amán, Quando Mardoqueu ele soube o que estava acontecendo. ¿cómo convenció al rey? Como começou o rei? Realmente creo que aquí se hizo brujería en el ocultismo. Eu realmente acredito que se fez bruxeria no ocultismo. Se tiró el pur, la suerte. Você tirou a sorte. Y el día 13 del mes de Adar E o dia 13 do mês de Alar era el día que iban a matar a todos los judíos. era o dia que iam matar a todos os judeus. O sea, era una historia fuerte. Era uma história forte. Era un holocausto. Era um holocausto. ¿Cómo puede reaccionar una persona cuando tiene la visión correcta de lo que está sucediendo? Como pode reagir uma pessoa quando tem a visão correta daquilo que está acontecendo? Para mí la reacción de Mardoqueo es muy impresionante. Para mim a reação dele foi muito impressionante. Estaba muy consciente de lo que sucedía. Ele estava muito consciente daquilo que estava Así acontecendo. que rasgó sus vestidos, Então ele rasgou suas vestes. se vistió de silicio, Ele se vestiu de cinza. puso ceniza sobre su Colocou cabeza. cinza sobre a sua cabeça. ¿Se lo imaginan? Você imagina isso? Se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, E ele foi pela cidade clamando e com um amargo clamor. gritando como loco en las calles. Ele gritava como louco nas ruas, Vestido raro. vestido estranho. Dice la Biblia que clamaba y gritaba. A Bíblia diz que ele clamava e gritava. Sinceramente a mí me impresiona cómo vivió esa realidad. Sinceramente, eu fico impressionado como ele viveu essa realidade. He tratado de desafiarme, Eu tenho tratado de me desafiar, de invitarme de me invitar a ser sensible a lo que pasa en mi ciudad a ser sensível àquilo que está acontecendo na minha cidade y que lo que pasa en mi nación, e naquilo que acontece na minha nação, en Latinoamérica. em Latinoamérica. Y ahora por estar en Brasil, E agora por estar no Brasil, yo sé que tengo que estar consciente. eu sei que eu tenho que estar consciente. Así que ese es el primer principio Então esse é o primeiro princípio para ser usado por Dios en esta historia. para ser usado por Deus nessa história. ¿Cómo fue Mardoqueo usado por Dios? Como foi Mardoqueu usado por Deus? Estaba muy consciente de lo que sucedía. Ele estava muito consciente daquilo que estava acontecendo. Debemos estar conscientes, amados líderes, Nós devemos estar conscientes, amados líderes, de lo que pasa en nuestra ciudad, daquilo que está acontecendo na nossa cidade, de lo horrendo del pecado, do horroroso do pecado,
de la destrucción del matrimonio. da destruição dos matrimônios. Se desconfigura o desfigura el diseño de la familia. Se desconfigura o desenho da família. Y eso debería producir algo en todos nosotros. E isso deveria produzir algo entre Algo todos como lo nós. que leemos de Mardoqueo. Algo como nós lemos aqui na história de Mardoqueu. Hay un segundo principio. Há um segundo princípio. No solo estar consciente, Não simplesmente estar consciente, porque es un nivel profundo de conocimiento, porque é um nível profundo de conhecimento. pero debemos caminar un grado más. Mas nós devemos caminhar um grau mais. Y tiene que ver con la sensibilidad Isso tem que ver com a sensibilidade e identificarnos con la dura realidad. e nos identificar com a dura realidade. Hace unos 20 años Faz uns 20 anos iba a haber un encuentro de fútbol, ia haver um encontro de futebol, Costa Rica contra Guatemala, para ir al Mundial. Costa Rica contra Guatemala para ir para o Mundial. El equipo de Costa Rica había venido a Guatemala. O time de Costa Rica foi para Guatemala Yo estaba predicando en otra ciudad y cuando terminamos de predicar fuimos a un restaurante. e eu estava pregando em outra cidade. Quando nós terminamos de pregar, fomos para uma cidade. Estaba el televisor y estaban pasando escenas Estava na TV e estavam passando as cenas de algo muy terrible que había sucedido en el estadio. de algo muito terrível que aconteceu naquele estádio. Se le llamó la avalancha humana Se chamou avalancha humana, porque entró mucha gente al estadio, que vino gente sobre otra gente y murieron Porque- 94 personas. porque veio muitas pessoas e outras pessoas ficaram em cima deles e morreram mais de 94 pessoas. Entonces yo vi al presidente de Guatemala en ese momento, Então eu vi o presidente da Guatemala naquele momento, Álvaro Arzú, Álvaro Arzur. agarró el micrófono Ele pegou o microfone y con lágrimas en los ojos e com lágrimas nos olhos, lloró por lo que estaba sucediendo. ele chorou por aquilo que estava acontecendo. Me impresionó Eu fiquei muito impressionado de ver a un presidente con lágrimas, de ver um presidente com lágrimas, sintiendo dolor por lo que estaba sucediendo. sentindo dor por aquilo que estava acontecendo. Fue muy impresionante. Foi muito impressionante. Sentí que se había identificado. Senti que ele tinha se identificado. Bueno, él estaba en el estadio. Ele estava no estádio. Imagino que estar ahí y ver esa catástrofe ha de haber sido muy duro. Eu imagino que se ele estava aí e viu tudo isso, deve ter sido bem duro. Nosotros dejamos de comer. Nós deixamos de comer. Nos impresionó la noticia. Nos impressionou a notícia. Así que veo a Mardoqueo Então eu vejo Mardoqueu. no solo estar consciente de la realidad, Não simplesmente ele estar consciente daquilo que está sino acontecendo, también ser sensible de lo que está sucediendo. mas ser sensível daquilo que está acontecendo. Ponerse en los zapatos de los demás. Colocar-se os sapatos das outras pessoas. Voy a seguir leyendo en Esther, Eu vou continuar lendo em Esther, capítulo 4, versículo 4. Vean qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que pasa con Esther? Capi- Parece que Esther no estaba muy sensible de lo que sucedía porque estaba en la cúpula. capítulo 4, versículo 4. Parece que Esther ela não estava muito sensível, porque ela estava fechada na cúpula. Dice el versículo 4. Disse o versículo 4. Quando vieram as moças de Esther e os eunucos lhe fizeram saber, a rainha muito se entristeceu e enviou roupa para Mordecai, a fim de que, vestindo-lhe o saco, lhe vestissem ele, porém não aceitou. Versículo 5. Então Esther mandou chamar Ataque, um dos eunucos do rei, que este havia designado para lhe servir, e o mandou ir ter com Mardoqueu para saber que era aquilo e por que era. Ahora el versículo 10. Vengamos al versículo 10, por favor. Então falou Esther a Ataque, mandou dizer a Mordecai: todos os servos do rei e os povos das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar à presença do rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, a menos que o rei estenda para ele o cetro de ouro para que viva. Mas eu já há 30 dias não sou chamada para entrar e a ter como rei. El verso 12. E referiram a Mordecai as palavras de Esther. Então Mordecai mandou que respondessem a Esther: não imagines que, por estares no palácio do rei, terás mais sorte para escapar do que todos os outros judeus. Me siento identificado con Esther. Eu me sinto identificado com Esther. Vean a los dos personajes. Mardoqueo por un lado. Vejam as duas personagens. Mardoqueo. Mordecai por um lado,
un hombre identificado con su pueblo, homem identificado com seu povo, sensible, sensível, preocupado, preocupado. y Esther por otro lado, E Esther, por outro lado, muy cómoda, bem confortável, sabiendo lo que está sucediendo, sabendo aquilo que estava acontecendo, queriendo hacer algo, querendo fazer alguma coisa, enviándole ropa a Mardoqueo, enviando roupa a Mordecai, pero no estaba consciente ni sensible. mas não estava consciente nem sensível. Yo me siento identificado con Esther. Eu me sinto identificado com ela. Tuvimos la oportunidad de estudiar una licenciatura de teología con mi esposa. Nós tivemos a oportunidade de estudar uma licenciatura em teologia junto com minha esposa, Y luego 2 años una maestría, e depois de 2 anos uma maestria, pero me sentía como Esther. mas eu me sentia como Esther. Vine a la iglesia cuando tenía 11 años. Eu vim para a igreja quando eu tinha 11 anos. Mi madre fue la primera en convertirse. A minha mãe foi a primeira a se converter. Evangelizó a mis 2 hermanos y a mí. Evangelizou os meus 2 irmãos e a mim. Así que esa es mi historia. Então essa é a minha história. Me sentía llamado por Dios, Eu me sentia chamado por Deus, pero no había llegado a una realidad de mi contexto, mas eu não tinha chegado a uma realidade no meu contexto, de lo que significaba la muerte eterna, daquilo que significava a morte eterna, del dolor de una familia desintegrada. de uma dor de uma família destruída. Tengo la dicha de venir de un hogar integrado. Eu sou muito afortunado de ter uma família. Mis padres todavía viven. Os meus pais ainda vivem, Bueno, es una bendición. é uma bênção. Pero el dolor Mas a dor de las drogas, das drogas, de la brujería, da bruxaria, de la hechicería, da feitiçaria, todo eso lo tenía en la mente, tudo isso estava na mente. pero necesitaba que algo se despertara dentro de mí. Mas eu precisava que alguma coisa despertasse, acordasse dentro de mim. En el año 90 mi pastor viajó a Argentina No ano 90, o meu pastor, ele viajou para a Argentina. y trajo 2 audiocassettes. E ele trouxe dois cassetes. ¿Alguien se recuerda de los audiocassettes? Alguém se lembra disso? Algo de los discos que hablaba el pastor. Alguma coisa dos discos que falava o pastor. Pues yo puse esos 2 audiocassettes de 2 predicadores argentinos. Pois eu coloquei esses áudios de 2 pregadores argentinos. Y uno de ellos contaba de una iglesia de 70,000 miembros en Buenos Aires. E deles contava de uma igreja de 70.000 membros em Buenos Aires. Que este pastor no sabe si fue una visión o en el espíritu. Que esse pastor não sabe se foi uma visão no espírito. A medianoche Dios lo llevó por las calles de Buenos Aires Na meia-noite, Deus levou a ele pelas ruas de Buenos Aires. y le mostró muchos dolores, E lhe mostrou muita dor. cómo dañaban a la gente, Como feriam as pessoas. violaban a las Como mujeres. violavam as pessoas, as Etcétera. mulheres, etc. Y él sentía mucho dolor en su E corazón, ele sentia uma dor muito profunda no seu coração. como nunca lo había sentido. Como ele nunca tinha sentido. Yo decía, Padre, yo quiero sentir eso por E Guatemala. eu dizia, Pai, eu quero sentir isso pela Quiero Guatemala. sentir eso por la ciudad. Eu quero sentir isso pela cidade. Lo sé. Eu o sei, já sei. Sé que tú amas la ciudad, Eu sei que o Senhor ama a que cidade. tú amas a las personas. Que o Senhor ama as pessoas. Pero ahora yo quiero identificarme con tu corazón. Mas agora eu quero me identificar com teu coração. Así había llevado varios meses. Assim eu já tinha levado vários meses. Me sentía como la reina Esther. Eu me sentia como a rainha Esther. Dios tuvo que encender una llama en mi espíritu. Deus teve que encher uma chama no meu espírito. Sentir el dolor, Sentir a dor, el amor, o amor, la belleza del cielo a beleza dos céus y lo terrible del e o infierno. terrível do inferno. Así que los líderes cristianos Então os líderes cristãos, debemos estar conscientes de lo trágico que es estar sin Cristo. nós devemos estar conscientes da tragédia que é estar sem Jesus El Cristo. dolor, el odio, A dor, o ódio, la angustia, a angústia, la a desesperación. desesperação. No sé si ustedes han visto esta película, El niño de la pijama. Eu não sei se vocês têm visto esse filme, A Criança do Pijama. O Menino do Pijama. Okay. ¿Han visto la película? Vocês têm assistido isso? Bueno, se la recomiendo. Bom, eu recomendo para vocês. Oren, lean y también miren la película, por favor. Orem, leiam e também assistam o filme. Pero es la historia Mas é a história de un niño alemán, de uma criança alemã, el hijo de un coronel alemán, o filho de coronel alemão, que se salía de la casa que saía da sua casa y se acercaba a la malla que rodeaba al campo de concentración nazi. e ele chegava perto da muralha, da malha,
que era a concentração nazi. y se hizo amigo de un niño judío que estaba en el campo de concentración. E se fez amigo de uma criança judia que estava num campo. Finalmente un día entra al campo de E concentración. finalmente um dia ele entra no campo de El niño concentração. alemán entra al campo de A la criança concentración, alemã ela entra se pone la ropa de los e presos, se coloca a roupa dos presos, los meten al campo de concentración, lo coloca no campo de concentração, a la cámara de gas, na câmara de gás, y finalmente muere el niño alemán. e finalmente ali ele morre, a Pero lo criança que me alemã. impresiona de la película Mas aquilo que me impressiona do filme es la mamá é a mãe alemana del niño, alemã da criança. cuando se da cuenta de lo que ha sucedido, Quando ela percebe daquilo que acabou de acontecer, está gritando como Mardoqueo. ela está gritando como Mardokai. ¿Cómo cambia la historia Como muda a história cuando se trata de nosotros quando se trata de nós y cuando se trata de los otros? e quando se trata dos outros? Nosotros somos Brasil Nós somos Brasil y la gente que se muere sin Cristo e as pessoas que morrem sem es Jesus nuestra gente, é a nossa gente, es nuestra é a familia, nossa son família, nuestros vecinos. são os nossos vizinhos. Debería movernos. Deveria mexer dentro de nós. Alguien me está siguiendo ahora. Alguém está me seguindo agora? Creo que hay un tercer principio: E eu acho que tem um terceiro princípio: ser sensible ser sensível, recibiendo revelación bíblica. recebendo revelação da Bíblia, bíblica. Creemos en la palabra de Dios. Nós acreditamos na palavra de Deus. La Biblia contiene la palabra de Dios. A Bíblia contém a palavra de Deus. La Biblia es la palabra de Dios. A Bíblia é a palavra de Deus. No quiero ser muy místico, Eu não quero ser muito místico, pero quiero contarles que existe el cielo. mas eu quero lhe contar Que existe el cielo. que existe El cielo. o céu. Tengo fe en el cielo. Eu tenho fé nos céus. Que los cristianos al morir Que os cristãos, quando morrem, por la sangre de pela Jesucristo, sangue de Jesus Cristo, por la obra de Cristo, pela obra de Cristo, tenemos vida eterna. nós temos vida eterna. Pero también tengo fe, Mas também eu acredito e tenho fé. estoy convencido hasta los tuétanos, Eu estou convencido até hasta los huesos, hasta os ossos que existe el infierno. que existe o inferno. Y que la gente que se muere sin Cristo E que as pessoas que morrem sem Jesus para siempre se pierde. para sempre se perdem. Pero hay buenas noticias. Mas tenho boas notícias. Hay una iglesia, Há uma está igreja, el cuerpo de Cristo, há um corpo de Cristo apasionado, apaixonado. líderes, esos 300 líderes Líderes, esses 300 que líderes nos infiltramos, que nos que infiltramos, estamos iluminados, que estamos iluminados, que tenemos que revelación, temos revelações. porque vine a decirles Porque eu vim para te dizer que para ser iluminados que para ser iluminado, tenemos que tener revelación del cielo. nós temos que ter revelação dos céus. Para brillar Para brilhar, tenemos que tener revelación de la temos que ter Biblia. a revelação da Bíblia. Es nuestro mapa, É o nosso mapa, es la palabra rema. é a palavra rema. La iglesia está para transformar la ciudad. A igreja está para transformar a Pero cidade. queridos amigos, Pero meus queridos amigos, existe um cielo. existe um céu. y a la gente que amamos E as pessoas que nós y a los amamos que no e conocemos as que não conhecemos deberían ir para el cielo. deveriam ir para os céus. Alguien me está siguiendo. Alguém de vocês está me ouvindo? Qué bueno es Dios. Glória a Deus. Hay tres fuentes Há três fontes donde surgen los pronósticos onde surgem os pronósticos destructivos. de destruição. Hay como tres profecías malévolas Há como três profecias malévolas del diablo, do diabo, destructivas. destrutivas. ¿Qué es lo que arruina nuestra sociedad? O que faz empeorar a nossa sociedade? Por un lado, Satanás, Por uma parte, Satanás, padre de mentira, pai de mentira, acusador de nuestros hermanos, acusador dos nossos irmãos, que roba, que hurta, que destruye, que mata. que rouba, que furta, que destrui, que mata. Por otro lado, las circunstancias de la vida. Por outro lado, as circunstâncias da vida. Y finalmente, las malas E decisiones. finalmente as más decisões. No todo le podemos echar la culpa a Satanás. Não tudo nós podemos culpar a Satanás. Nosotros tomamos decisiones. Nós tomamos Y hay decisões circunstancias de la de vida. circunstâncias da vida. ¿Por qué Brasil está como está? Por que Brasil está como está? ¿Por qué Guatemala está como está? Por que Guatemala está como está? Todos tenemos una historia. Todos temos uma história. Toda familia tiene una historia. Toda família tem uma Todo história. matrimonio tiene una historia. Todo matrimônio tem uma história. Pero hay un deseo, Mas há um desejo. ese deseo que tenía Amán, Esse desejo que tinha Amã de aniquilar al pueblo de Dios. de destruir o povo de Deus. Ese espíritu Esse espírito de muerte, de morte, de desorden, de desordem, de odio, de ódio, de fatalidad, de fatalidade,
Son realidades de nuestras ciudades. São realidades da nossa cidade. Por eso San Juan 10:10 dice, Por isso João 10:10 disse: el ladrón no viene lad- sino para hurtar y matar y destruir. o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Pero esta es la bendición del Evangelio. Mas esta é a bênção do Evangelho. Esto dijo Jesucristo. Isto disse Jesus Cristo. Yo he venido para que tengan vida, Eu vim para que tenham vida, y escuchen bien, e escuta bem, y para que la tengan en e para que a abundancia. tenham em abundância. Ese es el Evangelio que predicamos. Esse é o Evangelho que nós pregamos. Eso es el centro de las células. Esse é o centro das células. Es nuestra proclama. É a nossa proclamação. Por eso Dios nos ha llamado. Por isso Deus nos chamou. Dije que por eso Dios nos ha invitado a ser parte de su equipo. Eu disse, por isso Deus nos convidou a ser parte do seu time. ¿Cuántos se sienten Quantos privilegiados de vocês sentem privilégio de ser líder de una de ser célula? líder de uma Que célula? en tu casa haya una célula. Que na tua casa tenha uma célula. Que estemos iluminados. Que nós estemos iluminados. Así que trae luz a nuestra vida San Juan 10:10. Então traz luz à nossa vida, João 10:10. Satanás y su obra, Satanás e a sua obra, Amán y su obra, Amã a sua obra, Dios y su obra, Deus e a sua obra, Mardoqueo y Esther y su obra. Mardoqueu e Esther a sua obra. Nosotros estamos en el equipo de Mardoqueo y Nós, Esther. nós estamos no time do Mardoqueu e Esther. Algunos son Mardoqueo, Alguns são Mordecai, que van un paso más adelante. que vão um passo mais na frente. Están más apasionados, Estão mais apaixonados, están más decididos. estão mais decididos. Y quizás unos venimos un paso atrás. E talvez outros vamos um passo atrás. Somos como Esther. Somos como Esther. También somos judíos. Também somos judeus. También somos hijos de Dios. Também somos filhos de También Deus. somos pastores. Também somos También pastores. somos líderes. Também somos líderes. Pero falta que se encienda algo dentro de nosotros. Mas falta que se encenda algo dentro de nós. Estamos muy cómodos. Estamos muito cômodos. No tengo nada contra la comodidad. Eu não tenho nada contra estar confortável. De pronto estoy hablando de mi historia, Talvez estou falando da minha história, de mis años de dos teología, meus anos de teologia, recordando a mis maestros de evangelismo. me lembrando dos meus mestres de evangelismo. Jamás vi a un maestro de evangelismo entusiasmarse hablándome del cielo. Jamais eu vi um mestre do evangelismo se entusiasmar com os céus. No lo vi sonreír cuando me habló del cielo. Eu não vi ele sorrir quando ele me falava sobre o céu. No lo vi impresionarse cuando me habló del infierno. Eu não vi ele impressionado quando ele me falava dos céus. Es más, mi maestro de griego lo Mas- escuché decir. Mas o meu mestre de grego, eu ouvi ele falar. ¿Te recuerdas, Berlín? Você lembra, Berlin? Dijo, Ele disse: yo creo que una iglesia no debe tener más de 20 miembros. eu acho que uma igreja não deve ter mais de 20 membros. Porque el pastor no logra cuidar a tantos. Porque o pastor ele não consegue cuidar a tantas pessoas. En cierto sentido tenía razón. Em certo sentido, ele tinha razão. Pero el mundo se está muriendo. Mas o mundo se está perdendo. Necesitamos que se promuevan líderes. Nós precisamos que se promovam líderes. Porque los campos están blancos en Brasil, Porque os plantos estão blancos no en Brasil, Latinoamérica y na en el mundo. Latinoamérica e no mundo. Jesús dijo, no rueguen por la mies, Jesus disse: não orem pela mies, sino oren por los obreros, sino orem pelos obreiros. porque la mies está lista. Porque a mies está pronta. Necesitamos líderes Nós iluminados precisamos líderes iluminados con la revelación de la Biblia. com a revelação da Bíblia. En Esther 3:7 No livro de Esther, capítulo 3, versículo 7, disse: no primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou por, isto é, a sorte perante Amã, para cada dia e para cada mês, até o 10º, que é o mês de Adar. se había designado, había un deseo del infierno Havia um desejo do inferno para destruir a un pueblo. para destruir um povo. No le voy a dar mucho realce al diablo, Eu não vou dar muita fama para o diabo, pero pongámoslo en su lugar. mas nos colocamos no seu lugar. Él tiene un plan para destruir, Ele tem um plano para destruir, para matar, para matar, para traer soledad y dolor para trazer solidão e dor al corazón del hombre, ao coração do homem, a los matrimonios y a las familias. aos matrimônios e às famílias. Pero así como existe ese plan, Mas assim como existe esse plano, existe el plan del cielo existe o plano dos céus, de redención. de redenção.
de salvación, de salvação, de vida de eterna. vida eterna. ¿No les parece maravilloso Não é maravilhoso que isso? somos portadores de ese Que mensaje? nós somos portadores daquela mensagem? Que eso nos da energía para ser líderes y ministros. Que isso nos dá energia para ser líderes e ministros. ¿Cómo despertó Esther? Como despertou, como acordou Esther? ¿Cómo se iluminó? Como se iluminou? ¿Cómo se despertó Eliseo? Como acordou Eliseu? ¿Cómo se iluminó Eliseo? Como acordou Eliseu? Esta historia siempre ha impactado mi vida. Esta história sempre tem impactado a minha vida. Es la historia cuando Eliseo, el profeta, É a história quando Eliseu, o profeta, se encuentra con Asael. ele se encontra com Asael. Asael todavía no es rey, Asael ainda não era rei, pero por revelación mas por revelação se iluminó se iluminou y vio lo que iba a hacer Asael con el pueblo de e Dios. viu aquilo que ele ia fazer com o povo de Deus. Y eso lo conmovió mucho. E isso comoveu seu coração muito. Mire lo que dice 2 Reyes capítulo 8 verso 11. Olha o que disse 2 de Reis, capítulo 8, versículo 11. E olhou para Asael, fitando nele os olhos, até que este ficou confundido. E o homem de Deus chorou. Verso 12. Então disse Asael: por que meu senhor está chorando? E lhe disse: porque sei o mal que has de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, matarás a espada os seus jovens, despedaçarás os seus pequenininhos e defenderás as suas mulheres grávidas. E fenderás as suas mulheres grávidas. Lo que estoy tratando de explicar, O que eu estou tratando de explicar, que para cambiar historias eternas, que para mudar histórias para eternas, ser líderes que cambiamos historias de para ser gente, líderes que mudam histórias de pessoas, tenemos que ser conscientes de la realidad. temos que ser conscientes da realidade. Tenemos que ser sensibles de la realidad. Temos que ser sensíveis da realidade. Pero tenemos que ser iluminados por Mas- Dios de esa realidad. Mas temos que ser iluminados por Deus dessa realidade. Porque una cosa es estudiar las cosas desde lo sociológico Porque uma coisa é estudar das coisas desde o sociológico y otro es estudiarlo desde la revelación de Dios. e o outro é estudar das coisas com a revelação de Deus. En otras palabras, ver las cosas con los ojos de Dios. Em outras palavras, é ver as coisas com olhos de Deus. Sentirlo con el corazón de Dios. Sentir com o coração de Deus. Alguien está conmigo en esta hora. Alguém está comigo nessa hora? Eso fue lo que le pasó a Eliseo. Isso é que aconteceu com Eliseu. Fue como ver una película a través de los ojos de Asael. Foi como ver uma película através dos olhos de Asael. Él vio el holocausto que Asael iba a hacer con Israel. Ele viu o holocausto que ele ia fazer com os filhos de Israel. No había sucedido. Não havia sucedido. Pero cuando lo vio a los ojos, Mas quando ele olhou para os seus olhos, se ruborizó, cambió de color, ele mudou de cor. se puso rojo. Ele ficou vermelho. Deben haber cosas en esta vida Deve ter coisas nessa vida que nos hagan cambiar de color, que nos façam mudar de cor, que nos ericen. que nos coloquem a pele de galinha. Sí, es cierto, que nos pongan la piel de gallina. Certo. ¿Puedo hacerte una pregunta? Eu posso te fazer uma pergunta? ¿Qué te pone la piel de O gallina? que te coloca a pele de galinha? ¿Qué desastre en esta vida? Que desastre nessa vida. ¿Qué desgracia en Brasil? Que desgraça em Brasil. Conmueve tus entrañas, Comove o teu coração, as suas que te entranhas. saca a la calle, Que te coloca na rua te hace valiente, e que seja valente. te hace generoso Te faz generoso para abrir tu casa, para abrir a sua casa, para alcanzar a otros, para alcançar a outros, para ganar tu vecindario, para ganhar a sua vizinhança, tus familiares. os teus familiares. Debe existir algo que mueva nuestro corazón. Deve existir alguma coisa que mova o nosso coração, que Dios quebrante. usa una u otra cosa. Deus usa uma ou outra coisa. Pero yo quiero proponerles esta mañana Mas eu quero te propor nessa manhã que los cristianos que os cristãos nos compungimos nos conmovíamos. nos comovemos cuando recibimos revelación del infierno. quando recebemos revelação do inferno. No quiero ser fatalista este día. Eu não quero ser fatalista nesse dia. Yo mismo me la pasé muy bien con el pastor César. Eu mesmo fiquei muito feliz com o pastor que pregou. Pero esta palabra, Mas esta palavra, sé que le estoy hablando a líderes, sei que eu estou falando para uma liderança, que tenemos a Jesús en el corazón. que temos a Jesus no coração. Este no es un mensaje evangelístico, Esse não é uma mensagem evangelística, pero déjenme hablarle un ratito del infierno. mas eu quero te dizer uma coisa sobre o inferno.
Déjeme proponer esta perspectiva Deixa-me propor essa perspectiva, que ha sido de los factores más fuertes que tem sido os fatores mais fortes, que ha hecho crecer nuestra que iglesia. tem feito crescer a nossa igreja. Es la llama É a chama que ilumina que a ilumina nuestros líderes de células. os nossos líderes de célula. El ser un Mardoqueo, É ser um Mardoqueu, el ser una Esther, é ser uma Esther, que no sucedan holocaustos, que não sucedam holocaustos, que la muerte eterna, que a morte eterna, salvar a la gente salvar as pessoas del infierno, en otras palabras. do inferno, em outras palavras. Esto está metido en nuestro ADN. Isso está dentro do nosso DNA. Nuestra visión es Nossa visão é Guatemala para Cristo. Guatemala para Cristo. O sea, nuestra visión es Brasil para Cristo. Nossa visão é Brasil para Cristo. Y eso es algo más grande y sublime E isso é muito mais além e sublime que llenar un edificio. que encher um prédio. Se trata de poblar el cielo Se trata de povoar os céus y de cerrar el infierno. e de fechar o inferno. Así que proponemos Então nós propomos que la manera como surge que a maneira como surge esta pasión de cambiar historias, esta paixão de mudar de histórias, que la iglesia crezca de que a igreja cresça a través de ganar a otros para Cristo, através de ganhar outros para es Cristo, de la revelación del infierno. é da revelação do inferno. Yo sé que les parece extraño, Eu sei que parece estranho, pero estoy hablando de la revelación del infierno mas porque eu estou falando da revelação do inferno y por supuesto la revelación del e cielo. por suposto a revelação dos céus. Hagámonos unas preguntas a la luz de la Biblia. Vamos nos fazer umas perguntas à luz da Bíblia. ¿Quiénes estarán en el infierno? Quem estará no inferno? Según la Biblia, Segundo a Bíblia, el diablo y sus ángeles. o diabo e os seus anjos. Además, los injustos que rechazaron a Jesucristo. Além dos impíos que rejeitam a Jesus Cristo. Mire lo que dice Mateo 25:41. Olha o que disse Mateus 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: Dirá também aos que estavam na sua esquerda: apartaos de mí, Apartai-vos de mim, malditos, malditos, al fuego eterno para o fogo eterno, y preparado. destinado, Préstele atención a esto. Y preparado presta muita atenção nisso, e destinado para el diablo para o diabo y sus ángeles. e os seus anjos. El propósito del infierno O propósito do inferno no era para los seres humanos. não era para os seres humanos. A ver, sígame aquí. Você consegue me seguir? El corazón generoso de Dios, O coração generoso de que Deus, hace como 2000 años, que faz como 2000 anos, que envió a su Hijo a que esta enviou tierra, ao seu filho para esta terra, es para salvarnos, é para nos salvar, para redimirnos. para nos redimir. Por eso murió por isso nosotros, ele morreu por nós, pero también resucitó al mas tercer também día. ele ressuscitou ao terceiro dia. Así que el infierno Então o inferno no fue hecho para los seres não foi humanos, feito para os seres humanos, fue hecho para el diablo foi feito para o diabo y los ángeles e os caídos. seus anjos caídos. Lastimosamente, Lamentavelmente, dolorosamente, com muita dor, desgraciadamente, los seres os humanos seres humanos que rechazan que rejeitam a Jesucristo a Jesus Cristo terminarán allí. terminarão aí. El lado positivo de este O versículo lado positivo dessa passagem es que mi Dios es bueno é que meu Deus, ele é bom. y que el propósito del infierno E o que o propósito do inferno no era para nuestros familiares não era para os nossos ni para familiares, nuestras ciudades, nem para as nossas cidades, pero la dureza del corazón mas a dureza do coração atraerá a seres humanos al infierno. vai trazer seres humanos para o inferno. Una segunda pregunta, Uma segunda pergunta, donde tenemos que ser iluminados, onde nós temos que ser donde debemos iluminados, tener revelación. onde nós devemos ter revelação. ¿Cuál es la naturaleza del infierno? Qual é a natureza do inferno? Es un lugar de tormento É um lugar de tormento y sufrimiento. e sofrimento. Lucas capítulo 16, versículo 23 y 24. Lucas capítulo 16, 23 ao 24. Préstele atención a esta historia. Presta muita atenção a essa história. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos No inferno ergueu seus olhos estando em tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. e viu de longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Mira el versículo 24. Olha o versículo 24. Entonces él dando voces dijo: E clamando disse: Padre Abraham, Pai Abraão, ten misericordia de mí tem misericórdia de mim y envía a Lázaro e envia-me a Lázaro para que moje la punta de su dedo en para agua que molhe com água a ponta dos seus dedos y refresque mi lengua, e me refresque a língua, porque estoy atormentado en esta llama. porque estou atormentado nesta chama. No se lo decíamos ni al peor enemigo. Isso nós não diríamos nem ao pior inimigo.
Nadie debería ir al infierno. Ninguém deveria ir para o inferno. Dios sigue usando estas casas de paz para traer salvación. Deus siga usando essas casas de Dios paz sigue para trazer usando nuestros salvação. púlpitos para salvar. Deus siga usando nossos púlpitos para Dios sigue salvar. usando tu vida para traer a Que Deus otros. continue usando a tua vida para trazer outros. ¿Cuál es el propósito del infierno? Qual é o propósito do inferno? No es un lugar de corrección, es un lugar de castigo. Não é um lugar de correção, é um lugar de castigo. En otras palabras, Em outras palavras, no existe el purgatorio. não existe o purgatório. La gente que se muere sin Dios, As pessoas que morrem sem Deus, para siempre, para sempre, se va a un lugar de tormento. se vão a um lugar de tormento. Bueno, yo no vine a dar doctrina, qué Bom, pena. eu não vim aqui a dar uma doutrina. Solo quiero sensibilizarnos a esta revelación. Só eu quero sensibilizar o seu coração para essa realidade. La realidad del infierno. A realidade do inferno. ¿Se imagina Você imagina que Dios te está usando a ti y a mí que Deus está usando você e a mim para cerrar el infierno para fechar o inferno a mucha gente a muitas pessoas y abrirles el cielo? e a povoar os céus? Las casas de paz As casas de paz son casas de são salvación. casas de salvação. Para mí eso es glorioso. Para mim isso é glorioso. É maravilhoso. É maravilhoso. Que crezcan las Que iglesias. cresçam as Que igrejas. se hagan megas Que iglesias. se abram mais igrejas. Que haya más líderes. Que havam mais líderes. Que se levanten Mardoqueos y Esther. Que se levantes Mardoqueu e Esther. Aleluya. Aleluia. Pero ¿sabe qué es lo que más me impresiona de esta historia del rico y Lázaro? Mas sabe de que mais me impressiona dessa história do rico e Lázaro? A ver si me presta atención. Vamos ver se você presta um pouquinho de atenção. El rico le dice a Abraham: O rico disse para Abraão: déjame regresar con los míos, me deixa regressar com os meus, voltar com os meus, con mis familiares. com os meus familiares. O envía a Lázaro. Hoje eu via Lázaro Y uno dice: e disse: ¿cómo es posible que alguien como é possível que alguém que está en el infierno, que está no inferno, que se supone que es malo, que se supõe que é ruim, que no reconoció a Jesucristo, que não reconheceu a Jesus Cristo, tenga la pasión de querer salvar a su familia? tenha a paixão de querer salvar a sua família? Eso siempre me ha retado. Isso sempre me tem confrontado. Soy un ministro de Dios Eu sou um ministro de Deus. y no voy a dejar que el rico en el infierno E eu não vou deixar que o rico do inferno tenga más pasión por mí tenha mais paixão por mim para salvar mi nación. para salvar a minha nação. Alguien debe estar recibiendo algo. Alguém deve estar recebendo algo. Yo pregunto, E eu me pergunto, en Guatemala y en Brasil, que somos un país cristiano, em Guatemala e em Brasil, que somos um país cristão, con el 50% de evangelio, com 50% de ¿no es evangélicos, cierto que podríamos tener cada semana un seminario profético, não é verdade que nós poderíamos ter cada semana um seminário profético de alabanza, de louvores, de liderazgo? de liderança? Bueno, Dios ha bendecido mucho los ministerios. Mas Deus tem abençoado muitos ministérios. No estoy en contra de ello. Eu não estou em contra disso. Solo traigo un punto de reflexión. Eu vou trazer um ponto de reflexão. Hay gente que necesita oír la palabra de Dios. Há pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Y de pronto estamos muy cómodos. E parece muitas vezes que nós estamos confortáveis. Estamos como Esther Estamos como Esther, en el palacio, no palácio, disfrutando desfrutando tanta revelación, tanta revelação, tanta tecnología. tanta tecnologia. Mi iglesia tiene tecnología. A minha igreja tem tecnologia. Por favor, léame entre líneas. Por favor, entenda a mensagem. No estoy en contra de la tecnología, Eu não estou em contra da ni en tecnologia, contra de los congresos, nem em contra dos congressos, ni el palacio, nem o palácio. ni tengo nada contra Esther. Nem eu tenho nada contra Esther, Pero no se puede resolver solo con cambiarle la ropa a Mardoqueo. mas não resolve nada simplesmente com trocar a roupa de Mordecai. Se tiene que ser valiente. Tem que ser valente, Se tiene que dejar la comodidad. tem que se deixar a comodidade, Se tiene que poner el dinero. tem que colocar o dinheiro, Se tiene que dar la privacidad de la casa. tem que abrir mão da privacidade da casa, Se tiene que dar el coche que Dios nos ha dado. tem que abrir mão do carro que tem nos dado, Deus tem nos Y tal dado. vez hay que dar la vida para que otros conozcan E a talvez nós Jesucristo. temos que dar a vida para que outras pessoas conheçam a Dios Jesus bendiga a Cristo. Brasil. Deus abençoe o Brasil. Dios despierte a Brasil. Deus acorde o Y Brasil. que en estos días E Dios que nos esté nesses dias visitando. Deus nos esteja visitando. Avivamiento celular. Avivamento celular. Iluminados Iluminados por la revelación de la pela palabra. revelação da palavra. Cada año Cada ano nosotros tenemos una actividad evangelística que llamamos Abre tus ojos. nós temos uma atividade evangelística que se chama Abre os Teus Olhos.
comenzamos a ir a los estadios más pequeños y poco a poco al más grande. Nós começamos a ir nos estádios mais pequenos e pouco a pouco aos maiores. La pasión de cada A célula paixão de cada célula es de llevar invitados a esa reunión. é de levar invitados para essa reunião. El énfasis no es el predicador, O foco principal não está no pregador, ni el ministerio de alabanza, nem no ministério de louvor. es la pasión É a paixão del líder y la célula do líder e a célula de llevar invitados. de levar convidados. Así que llenamos ese estadio. Assim nós enchemos aquele estádio. Mi pastor está predicando, Meu pastor está pregando. fue hace 18 años. Foi isso há 18 anos. Cuando termina la prédica, Quando ele termina, encerra a pregação, entonces yo comienzo a buscar a alguien que tenga cara de no creyente. então eu começo a procurar alguém que tenha cara de não cristão. A veces juzgamos a la gente, ¿no? Às vezes nós julgamos as pessoas. Cuando se hace la invitación a recibir a Cristo, Quando se faz o convite para aceitar a uno Jesus, comienza a ver quién tiene cara de diablo, começa a olhar para ver quem tem cara de diabo. a veces porque tiene los ojos abiertos. Às vezes porque eles têm os olhos abertos, Bueno, no sé. mas não sei. Había un joven, Tinha jovem, tenía una cinta aquí en la frente, tinha uma faixa aqui na testa, así como la que se puso Neymar que decía Jesús. assim como aquela que Neymar colocou que dizia Jesus. Pues así estaba un joven con una cinta que decía Jesús. Pois assim estava jovem com uma fita que dizia Jesus. Pero cuando yo lo veo, digo, este no es cristiano. Mas quando eu vi para ele, falei: esse não é cristão. Hubo algo que me digo, este no es cristiano. Teve alguma coisa que me disse que ele não era cristão. Me acerco a él. Eu chego perto dele. Él no sabía que yo era pastor. Ele não sabia que eu era pastor. Así que le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Então eu falo para ele: e aí, tudo bem? Y me dice, pues alguien me trajo a este lugar. E ele disse: pois alguém me convidou para esse lugar. Yo quiero invitarte a que recibas a Jesucristo. E eu falei: eu quero te convidar para que você receba Jesus Cristo. Jesús te ama. Jesus te ama. ¿Quieres que descendamos a orar en el campo? Você quer que a gente desça para orar? Porque están haciendo la invitación que la gente baje a recibir a Cristo. Porque estão fazendo convite, estão fazendo o apelo para que as pessoas aceitem a Jesus. Él trata de rehusarse. Ele tenta recusar. Dice, es que no sé qué se hizo la persona que me invitó. Ele disse: mas eu não sei onde está a pessoa que me convidou. Pero después de unos segundos Mas depois de uns segundos, se anima y descendemos al campo. ele assume e nós descemos no campo. Gracias. Y cuando estamos allí en el E campo, quando nós estamos aí no campo na frente, nos hincamos nós colocamos de joelhos y yo le digo, e eu digo: repite esta oración conmigo. repete essa oração comigo. Señor Jesús, entra en mi corazón. Senhor Jesus, entra no meu coração. Y él grita, Señor Jesús, entra en mi corazón. E ele grita: Senhor Jesus, entra no meu coração. Yo abro los ojos porque me impresiona el grito. Eu abro os olhos porque me impressionou a sua voz alta. Porque está la música sonando. Porque está a música acontecendo. Así que le digo, Entonces- perdona todos mis pecados. Então ele diz: perdoo todos os meus pecados. Y él grita, perdona todos. Nunca le gané a gritar. E ele grita: eu nunca ganhei, eu nunca falei mais alto do que ele. Lo vi llorar. Eu vi ele chorar. Me impresionó mucho. Fiquei muito impressionado. Termina la actividad. Termina, encerra a atividade. Yo estoy feliz. E eu estou feliz. Una persona recibió a Cristo. Uma pessoa recebeu a Jesus Cristo. Bueno, ese día 4,000 recibieron a Jesús. Bom, aquele dia 4.000 receberam a Jesus Cristo no seu coração. Pero uno lo sentía cerca. Mas eu senti de perto. Hubo algo que se me metió al corazón. Alguma coisa aconteceu que entrou no meu coração. No sé si los de la computadora pueden poner esa foto. Yo envié esa foto. Não donde sei se estoy. o pessoal da multimídia pode colocar essa foto. Eu enviei uma foto. Alguien tomó una foto cuando yo estoy hincado con él orando. Alguém tomou uma foto quando eu estava com Aquí ele a su orando. mano izquierda. Aqui a sua mão esquerda. Ahí está él Aí recibiendo a está Jesús. ele recebendo a Jesus. Al otro día tenemos reunión de líderes. Ao outro dia, dia seguinte, nós temos reunião de líderes. En ese momento nuestra iglesia tenía 20 pastores, la iglesia local. E nesse momento nós tínhamos 20 pastores na igreja local. Teníamos nuestros líderes. Tínhamos os nossos líderes. Yo quería traer conciencia en ellos que ahora teníamos que cuidar la cosecha. Eu queria trazer consciência neles que nós devemos cuidar agora a colheita. Porque los primeros 3 días de la conversión son los más difíciles. Porque os primeiros 3 dias da conversão são os mais difíceis. La gente tiene duda. As pessoas têm dúvida.
Si Dios me maldice porque me cambié de religión, se Deus me amaldiçoa porque eu me mudei de religião, tiene conflictos en la casa. tem conflitos na sua casa. Así que yo le estoy diciendo a los líderes Então eu estou dizendo para os líderes que tenemos que cuidar el fruto. que temos que cuidar o fruto. Y le cuento la historia. E eu falo para eles, eu conto a história. El día de ayer, Ontem, Walter, el joven Walter, recibió a Cristo conmigo. o jovem Walter recebeu a Jesus comigo. Parecía un drogadito, Parecia um drogadicto, el pelo largo. o pelo comprido, cabelo longo. Yo estoy diciendo que usa marihuana. Eu estou dizendo que ele usa maconha. Yo no sabía si usaba marihuana, pero eso parecía. Eu não sabia se ele usava maconha, mas parecia isso que ele usava. Yo lo estoy describiendo. Eu estou descrevendo. Cuando alguien atrás de nuestros líderes se pone en pie Quando alguém da atrás dos nossos líderes, ele se coloca E me de pé e ele me faz assim, ó. pastor, me decía, pastor, no siga hablando. Ele dizia, pastor, não continue falando. Y me señala, E ele me disse, ele fala, faz um sinal. aquí está Walter. Aqui está Walter. Yo hablando que era un drogadito, Yo que falando era que él era un pelo drogado. largo. Era una reunión de líderes. Era ¿A quién se le ocurre llevarlo? Era uma reunião de liderança. Quem teve a ideia de levar ele? Así que lo traigo al frente. Então eu trouxe ele para frente. Llegó con una gorra. E ele chegou com um boné. Seguramente tenía pena de estar en una iglesia. Talvez ele estava com pena de estar numa igreja. Así que yo me siento avergonzado porque he estado hablando mal de él. Então eu me senti envergonhado de estar falando mal dele. Pero cuando él viene aquí enfrente, Mas quando ele vem na frente, él comienza a llorar. ele começa a chorar. Yo estoy invitando a la iglesia que amemos al recién convertido. E eu estou convidando a igreja que nós amemos o recém-convertido. Y entonces siento ese amor por él. Então eu sinto esse amor por ele. Siento ese dolor por él. Eu sinto essa dor por ele. Y le digo, tengo que orar por ti. E eu digo para ele, eu tenho que orar por você. Lo comienzo a discipular. Eu começo a discipular. Lo entro a mi automóvil. Eu entro com ele no meu carro. Mi esposa y mis hijos pequeños lo conocieron. A minha esposa e os meus filhos pequenos conheceram ele. Pero un día que lo estoy discipulando le digo, Walter, Mas um dia que eu estou discipulando ele, eu falo para ele, digo, Walter, tengo que orar por ti. ¿Qué quieres que ore por ti? eu quero orar por você. Qual é a sua petição de oração? Y él me dice, E ele me disse, quiero ser invisible. eu quero ser invisível. ¿Invisible? E eu falei, invisível? Nunca nadie me ha pedido ser invisible. Ninguém nunca me pediu ser invisível. ¿Por qué? Por quê? Pertenezco a una pandilla. Ele disse, eu pertenço a uma quadrilha. Y he matado cristianos. E eu tenho matado cristãos. Porque jóvenes que dejaron la pandilla Porque jovens que deixaram a quadrilha por hacerse cristianos, por se converter, yo los maté. eu os matei. Tengo miedo que me maten. Eu tenho medo que alguém me Ore por mí mate. para ser invisible. Ore por mim para ser invisível. Y cuando voy a orar por él me dice, pastor, E quando eu vou orar por ele, ele me disse, pastor, anoche no pude dormir ontem eu não consegui dormir. porque he recordado que he violado mujeres. Porque eu me lembrei que eu violentei mulheres. Y recuerdo a una señorita que tenía una Biblia en la mano cuando la violé. E eu me lembro de uma mulher que tinha uma Bíblia na mão quando eu violentei ela. Enfrente de mí había un desgraciado, Na frente de mim tinha um desgraçado, asesino, assassino, violador. violentador. Pero ahora yo lo amaba. Mas agora eu amava. Un día antes se había convertido. Um dia antes ele tinha se convertido. Jesucristo había perdonado sus pecados. Jesus Cristo tinha perdoado os seus pecados. Había algo más grande que yo dentro de mí. Tinha algo maior dentro de mim. A los 2 meses Aos 2 de meses su conversión me llamó. da sua conversão, ele me chamou. Me llamó un hermano cerca de él. Me ligó. Un líder me llamó. Me ligou um irmão cerca de um líder Y dele. me dijo, pastor, ¿está sentado? E me disse, pastor, você está sentado? ¿Por qué? Eu falei, por quê? Es que mataron a Walter. É que Walter morreu. Walter era un nicaragüense. Walter era da Nicarágua. Había cruzado Centroamérica. Ele tinha atravessado Iba para Centro-América México e ele ia para México para llegar a Estados Unidos. para chegar nos Estados Unidos. La policía de México lo atrapó y lo devolvió a Guatemala. E a polícia dos Estados Unidos atrapou ele e levou de volta para Guatemala. 2 veces, así que decide quedarse en Guatemala. 2 vezes, então ele decidiu ficar em Guatemala. No tenía familia. Não tinha família. Su familia ahora éramos nosotros. Sua família agora éramos nós. Lo trajimos a la iglesia y lo velamos. Nós tragimos para a igreja, aí nós fizemos o velatório. Y cuando estábamos en el E cementerio, quando nós estávamos no cemitério, yo le digo, Dios, eu digo, Deus, él quería ser pastor. ele queria ser pastor.
¿Por qué no lo hiciste invisible? Por que você não fez invisível? ¿Por qué no enviaste ángeles? Por que você não enviou anjos? ¿Por qué no lo guardaste? Por que você não guardou a sua vida? Y creo que Dios habló a mi E eu corazón acredito que Deus falou para o meu coração y me dijo, e me disse: te usé eu te usei para cambiarle la historia. para mudar a história. Ahora está en el cielo. Agora ele está no céu. Y sabe que sentí en mi corazón. Qué maravilloso ser pastor o líder. Que é maravilhoso ser pastor. Es maravilloso Líder. transformar familias. É maravilhoso transformar Pero famílias. ser parte de la historia eterna. Mas ser parte da história eterna. Esas son las células. Essas são as células. Cambiamos historias eternas. Mudamos histórias eternas. Y debo terminar contándole E eu vou terminar te contando. cuando oré por el expresidente Otto Pérez Molina. Quando eu orei pelo ex-presidente, Otto Pérez. ex-presidente, Llegó a nuestro congreso. ele chegou ao nosso congresso. Invité a un pastor que predicara. Convidei um pastor que pregara. No era una reunión evangelística. Não era uma reunião Era una evangelística. reunión como esta. Era uma reunião como essa. Pero cuando termina el pastor, Mas quando termina o pastor, el presidente está a mi lado. o presidente está do meu lado. Y en mi corazón E no meu coração, una voz que me dice, háblale. uma voz que me disse: fala para ele. Pero yo soy el pastorcito. Mas eu disse: eu sou um simples pastor. Y él es el excelentísimo señor presidente. E ele é o excelentíssimo senhor presidente. Recién había regresado de Cuba. Ele tinha acabado de voltar de Cuba. Yo había regresado de Cuba Eu tinha acabado de voltar de Cuba. y había predicado en la iglesia y algunos se habían convertido en la iglesia de Cuba. E eu tinha pregado e algumas pessoas tinham se convertido na igreja de Pero Cuba. cuando salí a la calle, Mas quando eu saí para a rua, evangelicé a varias personas eu evangelicei várias pessoas. y nadie se convirtió. E ninguém se converteu. Yo me sentía frustrado. Eu me senti frustrado. Wow, con todo el amor evangelicé. Uau, com todo o amor eu evangelicei. Sentía que iba perdiendo el partido. Eu sentia que ia perdendo o jogo. Me estaban goleando. Eu estava recebendo uma goleada. Y con esa mentalidad, E com essa yo mentalidade, decía, ¿cómo le voy a hablar al eu presidente? dizia: como que eu vou falar para o presidente? Él me va a decir que no. Ele vai me dizer que não. El mismo mensaje A mesma mensagem que le di a Walter, que eu falei para o Walter el mismo mensaje al é a presidente. mesma mensagem que eu falei para o presidente. Jesucristo murió en la cruz Jesus Cristo morreu na cruz por sus pecados. pelos seus pecados. Él le ama. Ele o ama. Si usted abre su Se corazón, você abre o seu coração, tendrá vida eterna. você terá vida eterna. Si por la fe Se pela fé recibe a Jesucristo, você recebe a Jesus Cristo, será salvo. você será salvo. La misma invitación. O mesmo convite, ¿Quiere recibir a Jesucristo por fe? que é receber a Jesus Cristo pela fé. La misma A oración. mesma oração. Señor Jesús, entra en mi vida. Senhor Jesus, entra no meu coração. Perdona mis pecados. Perdoa os meus pecados. Y cuando le hago la E invitación a quando Otto eu, Pérez Molina, e quando eu faço o convite para o ex-presidente, con voz firme me dice, com a voz firme ele me disse: sí quiero. sim, eu quero. Este es el bendito mensaje de Dios. Este é o bendito, abençoado mensagem de Deus. Te bendigo en el nombre de Te Jesucristo. abençoo em nome do Senhor Jesus. Y en su nombre profetizo E em seu nome eu que profetizo vienen mejores tiempos. que vem melhores tempos. Que Dios nos saca del Deus palacio, nos tira do palácio, de nuestra comodidad, da nossa comodidade, para sentir lo que Dios para siente, sentir aquilo que Ele sente, para amar lo que Dios para amar ama, aquilo que Ele ama, para que el avivamiento, para que o avivamento, a ver, levante sus dos a manos ver, al erga cielo. suas duas mãos para os Alguien céus. puede ponerse de pie en Alguém esta pode se hora. colocar de pé nessa hora.